Sou Aldrin Figueiredo, sou um dos curadores da exposição Imagens que Não Se Conformam. Então, hoje nós tivemos um evento muito interessante que uma escola veio e participou de uma visita guiada, onde nós comentamos todo esse processo curatorial da exposição, qual o sentido dessa exposição, qual a relação e o diálogo entre passado e presente, as perguntas, as demandas, as questões fundamentais de uma exposição de história, que reúne um acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e artistas contemporâneos do Pará, fazem no seu trabalho uma releitura dessa heráldica brasileira, dessa heráldica, digamos assim, ocidental. Um dos núcleos importantes, nós demos o título de As Cores da História. Como nós sabemos, as cores são elementos fundamentais na obra dos artistas, né? A paleta cromática, o exercício, o uso das cores. E nessa exposição a gente pensou algo muito importante na narrativa da nação brasileira. Obviamente, é uma narrativa feita a partir dos heróis da nação, das instituições importantes, como é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e de uma área específica de interpretação da história, que é a heráldica. Que vem a ser a heráldica? A heráldica é uma forma de explicar, de monumentalizar, de definir e desenhar histórias de famílias, histórias de cidades, histórias de pessoas, dos indivíduos, através de símbolos, que são escudos, que são brasões, que são bandeiras. E nessa exposição trouxemos algumas obras do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que são pratos, louça brazonada, utilizada pela nobreza, pela aristocracia brasileira, especialmente do Segundo Reinado, quadros, telas em que esses brasões, essas imagens são mostradas. Tem aqui o Armorial Brasileiro, uma obra feita pelo escrivão, pelo tabelião, digamos assim, da nobreza brasileira, né? Que era o Boulanger, e que desenhava esses brasões de acordo com o pedido feito para aquela figura que foi agraciada. Então, obras como Boulanger, como o manto de Nossa Senhora de Nazaré, o manto do Círio 200, o manto do ano de 1993, em que a procissão completou 200 anos, feito pela dona Esther Paz França, e que nesse manto está bordado o brasão da cidade de Belém, cruzando digamos assim, essas obras com arte contemporânea paraense. Um conjunto de obras do artista Marconi Moreira, que é um artista que reside na cidade de Marabá. A obra dele meio que traz referências ancestrais da própria população de Marabá. Não à toa ele usa madeira de embarcação e madeira de transporte, madeira de caminhão. E aquela madeira desgastada é como uma sobreposição de cores, sobreposição do passado, da própria história da cidade, da própria história desses moradores, da sua família. É uma espécie de heráldica que traz um pretérito em nada perfeito, né? Então é um pouco esse uso que os artistas contemporâneos dão desse passado que foi o nosso interesse nesse conjunto de obras. Há também um trabalho do Luiz Júnior, que é um artista que faz brasões para os barcos paraenses, que estão muito ancorados nos rios da Amazônia, na doca do Ver-o-Peso, são muito conhecidos. Ele traz aquele brasão com bandeira do Brasil, com bandeira do Pará, muito característicos dessa heráldica ribeirinha, digamos assim. Há também o trabalho do reconhecido artista Emmanuel Nassar, que utiliza as bandeiras, os escudos, numa narrativa muito própria, contada a partir das cidades do Pará, as cidades do interior do estado, com um molde, digamos assim, da periferia de Belém, onde ele usa chapas metálicas, papel e o próprio
uma retomada, digamos assim, dos símbolos pátrios a partir de um olhar periférico amazônico. Então, além desses artistas, nós temos um conjunto muito interessante de azulejos que trazem os pontos riscados dos orixás, dos caboclos, da Umbanda, dos orixás, dos santos e dos mestres. Então, de certo modo, essa é uma outra heráldica. É uma heráldica a partir de um repertório afro-brasileiro, afrodescendente e de religiões que historicamente têm sofrido um racismo religioso no Brasil. Então, o conjunto dessas cores, desse redesenhar das cores, é também um redesenhar da história do Brasil. Muitas perguntas, muitas descobertas, e os jovens fizeram um trabalho de reler, de repensar esses brasões com a sua própria história de vida, com a sua própria experiência de família, dos seus clubes de futebol, de objetos que eles lidam no cotidiano. Então, isso serve para mostrar que uma exposição de arte, uma exposição de história, ela sempre é uma janela importante para fazer perguntas do presente em relação ao passado. Quer dizer, trazer demandas do cotidiano, do presente, para questões fundamentais da narrativa histórica do Brasil e da Amazônia.